Seja muito bem-vindo a mais um MPcast e hoje eu tô aqui com o entrevistado do dia, Thiago Fint. Esse é meu nome. Obrigado pelo convite. Valeu, Marcos Paulo. Tamo junto. Tamo junto. Seguinte, começar com a perguntinha já. Ah. Uai, o que é esse A? Ah! Qual que é o seu maior fracasso? Meu maior fracasso, vamos ver. Cara, que pergunta, hein? Não tem investido em Bitcoin? Não, brincadeira. Eu não invisto em Bitcoin, pessoal. Meu maior fracasso, eu acho que no início foi ter me distraído demais com excesso de informação no mercado em que eu atuo, marketing digital. Eu fracassei em não ter conseguido resultados mais rápidos. Esse é um dos fracassos, é claro, né? Mas você acha que esse é o maior? Talvez seja o maior. Se você pudesse voltar no tempo, você mudaria. Mudaria. Com o grau de maturidade que você tem hoje. Exato. Boa. Pergunta só para quebrar o clima. Se apresenta para quem não te conhece ainda. Bom, para quem não me conhece, como ele já disse, Thiago Fint, atuo no mercado de marketing digital, mas sou entusiasta também do mundo do cinema. Quem já me segue aí, com certeza já sabe disso. Também estou no marketing digital assim como o Marcos Paulo. Já tenho cerca de 8, 9 anos. Comecei a empreender mesmo, não aos 17, mas aos 12 anos de idade. Eu já mexia com games ali, gostava muito de jogos. Arrumei uma maneira de monetizar esse meu hobby na época. Eu queria sempre ganhar dinheiro para que eu pudesse comprar aquilo que eu quisesse. Não tive incentivo dos pais, como acredito que também você não teve, muito incentivo pelo menos. Naquela época, marketing digital, pelo menos quando eu comecei a fazer aos 17, 18 anos, eu saí do ensino médio e fui para casa, ficar no computador o dia todo, e ali os meus pais já achavam que eu era mais louco ainda. E aí, depois de vários anos, 2 anos aproximadamente, eu comecei a ter algum resultado. E aquele negócio, né? Santo de casa não faz milagre, tem essa expressão aqui em Minas Gerais. No Brasil inteiro. No Brasil inteiro. Santo de casa não faz milagre. Então eles só passaram a acreditar, não só os meus pais, como todas as outras pessoas às quais eu falava sobre esse negócio e não colocavam fé, digamos assim, passaram a acreditar e a me dar ouvidos. Só que aí tá um pouco tarde, né? Eu já comecei a ter vários resultados ali. A galera hoje me conhece como um estrategista de funis de vendas, conhece também por ter trago para o Brasil essa modalidade no marketing digital que nós conhecemos como PLR, Private Label Rights. E é isso. Acho que passei uma introdução bela aí para o pessoal. Tá bem apresentado. E o seguinte, você falou entusiasta do cinema. O que me chamou a atenção, porque a gente se conectou, tá no mesmo mastermind e virou até amigo. Pode chamar assim ou não? Claro. Viaja junto, troca ideia. Viajamos junto. Um liga pro outro, pede opinião ali. Tô pensando em fazer tal coisa, o que você acha e tal. Exato. Foi justamente você ser totalmente diferente no audiovisual. E tá aqui uma coisa que eu te respeito e admiro, é que seus vídeos, a edição é totalmente diferente. Você e seu time, o Dudu, os meninos, como um todo. E eu sei que você que idealiza isso aí. Teve um anúncio que eu vi. Você era anônimo e eu também. Acho que nós dois tinha tipo menos de 5 mil seguidores cada um no Instagram. Lembro. Tipo, iniciando mesmo. E o anúncio, eu falei, caramba, velho, que vídeo massa. Aí eu entrei no perfil, não entendi o que fazia. Aí eu falei, pô, não sei o que faz não. Mas esse cara tem alguma coisa de diferente aqui, deixa eu acompanhar. Me chamou bastante atenção. Eu acho que esse é um dos principais diferenciais que você tem aí. Legal. Dos demais, que é o audiovisual, que chama muita atenção. Legal, legal. Cara, você apresenta pra galera também. Eu acho que eu vou compartilhar esse podcast. Opa, então beleza. O pessoal, o meu público, talvez vai ficar perguntando aí, quem é o Marcos Paulo? Boa. Ó, quem é o Marcos Paulo? Eu também trabalho com marketing digital, né? E assim como o Fint, a gente tem uma história com alguns pontos parecidos, e não só nós, mas todos os grandes empreendedores, quando você pega do mesmo nicho, tem uma história parecida. E aí você pega os maiores, os empreendedores, os players do marketing digital, quando você vai pegar, tem vários pontos em comum ali. Essa jornada do herói é bem parecida, até porque a gente está no mesmo país, com a mesma cultura do brasileiro, com os mesmos preconceitos, com a mesma cabeça de a faculdade é o único caminho. Eu não sou contra a faculdade, eu sou a favor. Só que eu sou contra o discurso que ela é o único caminho ou que ela é o melhor, porque depende para quem. Então a gente tem vários pontos em comum. Comecei trabalhando muito cedo ali na feira, vendendo cinto de sapato com 15 anos de idade, porque eu queria comprar minhas coisas e meu pai não me dava dinheiro. Meu pai me incentivou a empreender. Não do digital como um todo, mas me incentivou a empreender. Eu chegava meu pai e falava, pai, eu quero comprar um sapato. Aí ele, quanto que é? Eu falava, R$100. Aí meu pai pegava uma nota de 50 e falava assim, ó, tá aqui 50, vai ficar em cima da estante. Quando você voltar com os outros 50, esse 50 é seu. Massa, né? Nossa. Então isso me provocou. E aí, depois, com 18 anos de idade, me tornei corretor de imóveis, abandonei a faculdade de engenharia civil porque eu estava muito bem na corretagem. Você trancou a faculdade?
Abandonei. Abandonou. É isso. Duas na faculdade, uma de mecatrônica e uma de civil. E abandonei a de civil por quê? Porque eu estava no terceiro período de civil, eu estudava à noite e trabalhava de dia como corretor de imóveis. E aí eu falei, ué, mas já ganhei 6 mil como corretor. E eu tava vendo meus amigos formarem para ganhar 3. Falei, mas não faz sentido eu estudar mais 3 anos e meio para ganhar metade do que eu ganho. Aí eu era corretor e eu fui lá os construtores da época que eu conhecia. Das casas que eu vendia, dos imóveis que eu vendia, dos apartamentos que eu vendia. A maior parte dos construtores não eram engenheiros. Eram simplesmente construtores. Eram empresários. Eu falei, mas eu quero ser construtor. Os construtores não é engenheiro. Os engenheiros trabalham para o construtor. Meus amigos estão formando na minha frente para ganhar 3 conto, para disputar um estágio, para ser júnior, para ganhar 2,5, 3. Não ganha nem um piso, que os caras me contratam ser pelo piso. Eu falei, ué, mas não faz sentido. Aí eu falei, pai, eu vou largar a faculdade, vou focar na imobiliária. Aí não concordo, uma faculdade importante, não sei o quê. Peitei, larguei. Abandonei a faculdade e foquei 100% na imobiliária. E aí, na busca de vender mais imóveis, descobri o tráfego pago. O marketing digital. O marketing digital. Foi aí que eu cheguei no marketing digital. E aí, fazendo tráfego pago, eu descobri lançamentos. E aí eu entendi o que eu conceito de escala e margem. E é por isso que, às vezes, você não conhece o mercado do marketing digital, e você fala, pô, mas não faz sentido esses caras novos desse jeito, essas mulheres novas desse jeito, ter essa quantidade de dinheiro que faz, ou falar esses números astronômicos. Tem uma parte do mercado como um todo que puxa os números para cima. Mas o nosso mercado ele é bem generoso, em vários sentidos. Sim. Bem generoso. E é possível sim você ser um self-made man, você começar de baixo, ser skin the game, sair do zero, vir do interior, vir de Goiânia, sair da feira e conseguir construir patrimônio, conseguir riqueza de maneira honesta, de maneira digna, do zero, porque a gente tem escala e margem. Escala e margem, exato. Quero que você faça esse exercício aí. Ah, eu ganho 3 mil reais por mês. Quantos anos você vai ter que trabalhar para ficar milionário? Alguém pega no calculador, dividir para nós. 1 milhão por 3 mil. Quantos meses que essa pessoa vai ter que trabalhar? Mas se você faz 3 mil por mês, você gasta com transporte, alimentação, te sobra 800 por mês. Quantos meses você não vai ter que juntar 800 para poder fazer o primeiro bilhão? Nosso negócio é diferente, nossa margem é de 70%, 75%, 80%. Ó, 333 meses, divide por 12 agora. Você vê a quantidade de anos. Deu 27 anos para você poder juntar 3 mil todo mês. Só que você não fica com os 3 mil, você não guarda todos os 3 Fora mil. inflação e tudo mais. Fora inflação e tudo mais. Então nossa margem é muito boa. Quando eu descobri o que era escala e margem, eu só pensei assim, porra, eu não consigo vender 1.000 imóveis num dia. Mas eu tenho a chance e a oportunidade de vender 1.000 infoprodutos, 1.000 cursos online, 1.000 treinamentos num dia só. Vou migrar. E aí eu resolvi migrar. Só que eu demorei 1 ano para ter resultado. Meu primeiro ano de marketing eu fiz 8 mil reais, cara. Seu primeiro ano você fez quanto? Primeiro ano eu cheguei a fazer, eu comecei como afiliado, nos primeiros 30 dias, bateram 30 dias exatamente, eu resolvi fazer uma outra atividade, né, que é se tornar produtor, ou coprodutor, na verdade. Eu demorei 8 meses para fazer os meus primeiros 15 mil reais, e eles vieram logo no primeiro lançamento de um produto. Então, assim, foi um tempo um pouco demorado, de acordo com o da maioria, mas eu obtive depois com esse lançamento um ganho contínuo ali, todos os meses, com aquele lançamento, 15 mil, 20 mil reais, 15 mil, 20 mil reais. Eu também demorei. Meu primeiro ano eu fiz 8 mil. Agora no segundo ano eu fiz 9,4 milhões. Exato. Eu lembro que, inclusive, nós dois viemos de cidades assim, pequenas. Eu vim do interior de Minas Gerais, uma cidade chamada João Molevade. Até onde eu me lembro, ela tinha cerca de 80 mil habitantes. Hoje tem 100 e alguma coisa. Mas assim, cidade pequena, a maioria das pessoas com a mente também um pouco fechada para esse tipo de negócio. E ali eu tinha muita dificuldade de falar com pessoas na mesma linguagem. Certo. Falar de negócio, falar de digital, etc. Você falava de qualquer tipo de negócio, falou em dinheiro demais, é pirâmide, é alguma coisa que não faz sentido. E aí, é interessante você falar isso, Marcos, porque eu tinha aquela vontade de reunir um grupo de jovens. E eu pensava comigo, cara, eu tive essa mesma epífane dentro de uma sala de aula. Essa descoberta. É como se o tempo tivesse parado, todo mundo ficasse em câmera lenta, eu olhasse ao redor 360 graus e pensasse o seguinte, está todo mundo aqui fazendo a mesma coisa para ter os mesmos resultados. Eu não quero ser essas pessoas. Eu tinha uma loja de games, eu faturava 5, 6 mil reais na metade do dia. Eu pensava comigo, cara, eu já estou faturando o que esses caras querem faturar aqui, talvez sendo engenheiros, dentistas, não sei. Então esse não é o caminho que eu quero seguir. Quando eu tive os meus resultados no digital, eu me lembro que nós criamos o Gold Age, né? Exato. Que é um grupo de mentes mestras, para quem não sabe, onde ali eu poderia falar, sim, com caras iguais ao Marcos. Outliers, como eu chamo, foras da média. E ali você tinha feito um lançamento
eu lembro bem, pode me corrigir se eu estiver errado, de 6 milhões. De 5.3, eu acho, 5.8, 5.3. mais ou menos assim. Eu lembro desse lançamento, foi tipo dezembro. Alguns outros encontros depois, e eu sei que muitas pessoas aqui podem assustar com isso, esse cara atingiu um faturamento superior a 100 milhões de reais nesse mercado. É um número exorbitante, pessoal. Pagos, aí que tá, pagos, recebidos, Pagos recebidos. exato, Assim, sacados foi dentro do Banco foi Itaú. muito mais do que isso, talvez tenha ultrapassado os múltiplos 9 dígitos, mas enfim, já é um número assustador para muita gente. E é real. Eu também já pude experimentar ter faturamentos altos no meu mercado e eu só tive vontade mesmo de fazer isso porque eu me lembro, cara, dessa história, antes de você fazer a próxima pergunta, Marcos, que combina um pouco com a minha. Quando eu estava no físico, eu pensava o seguinte, cara, para que eu consiga realmente realizar os meus sonhos, ser uma pessoa livre, ser um empresário às vezes não é a resposta final. Depende de com o que você vai ser empresário, Total. ok? Eu tinha uma loja e eu, para ficar milionário com aquilo, eu tinha que ter uma franquia de lojas. Eu tinha que estender aquilo. E eu pensei, nossa, para eu vender esse equipamento, esse periférico, eu tenho uma margem de lucro de 30%, 40%. Para fazer 1 milhão aqui, eu teria que vender várias unidades, a minha margem de lucro é essa. Cara, um dia eu recebi um e-mail de um norte-americano mostrando uma página de vendas de um produto e ele expunha a vida, ele dizia o porquê que ele estava fazendo aquilo, é um cara que já tinha resultados no digital, muito conhecido e respeitado lá fora, inclusive até os dias de hoje, isso já tem uns 6, 7 anos que eu vi isso, foi bem quando eu estava começando ali, 8 anos talvez, e ali eu não fiquei impressionado com a oferta que ele estava me fazendo, eu não quis comprar o produto, eu fiquei impressionado com o seguinte, peraí, esse cara criou uma página, ele colocou um vídeo na página, ele está vendendo conhecimento. Para mim, a moeda mais cara que existe é informação. Quer que eu te provo? Não é tempo, não? Tempo e informação. Tempo e informação. Tempo é mais caro ainda. Para mim, tempo é mais caro que limitado, Tempo é mais caro, né? eu concordo. Informação você compila, entrega, Exato. masteriza. Eu falo da informação porque se eu te disser amanhã que a ação vai subir ou descer na bolsa, com toda a exatidão do mundo... Pode ser até crime pela CVM. Pode ser até crime. Privilegiada. Mas se eu te der esse inside trading, acho que é assim que se diz, você vai vender o que você tem para fazer esse investimento. Mas eu te dou a certeza. Então, logo, informação é uma das moedas mais caras que existe, assim como o tempo. E aí, eu percebi, cara, ele está vendendo uma informação muito valiosa sobre como eu posso ter resultados nesse mercado. Mas o que mais me impressionou foi ele vender um produto de $47 para mim que estava no Brasil. Eu fiz o cálculo. Se ele vender 10 cópias por dia, esse cara faz X. Esse cara tem uma propensão de vendas tão grande com uma página online, com uma hospedagem que custa 30, 50 reais por mês, que uma loja no shopping center. Uau. Ó, vou pegar essa frase que você falou, eu fiz um cálculo. Só vou terminar de falar aqui, quem sou eu? Pra galera que não conhece, e a gente vai falar sobre isso, fiz o cálculo. Como o Fink falou, fui fazendo lançamentos, fui crescendo, saí de Goiânia, mudei para São Paulo, e aí eu montei a agência de lançamentos, lancei várias personalidades, e eu era muito tímido, não sei se você lembra disso, eu não gostava de aparecer, não fazia Você me stories. disse uma vez, sim. E aí eu resolvi, por necessidade de não conseguir contratar time, aparecer para poder ser influente e achar as pessoas para trabalhar para mim. Exato. Meu negócio parou de crescer porque eu não conseguia atrair talentos. Principalmente antes da pandemia, que era muito difícil de achar. Hoje, pós-pandemia, é difícil, imagina antes. Eu resolvi aparecer e hoje eu ensino a galera as profissões digitais dentro da internet. Eu ensino o cara como que ele pode ganhar dinheiro de casa de maneira profissional, trabalhando mesmo. E você falou assim, ó, que eu achei bem importante, eu quero trazer à tona aqui, que eu acho que se essa provocação sair, quem está assistindo, a gente já vai estar plantando uma sementinha dentro dessa pessoa do empreendedorismo, uma sementinha do bem, para ela poder de fato aproximar de conquistar os sonhos dela, do que ela quer fazer. Você falou assim, ó, eu fiz o cálculo que esse cara vende um produto a $47, se ele vender 10 cópias por dia, eu estou no Brasil, ele está nos Estados Unidos, eu também fiz o cálculo, não sei se você pegou no ponto da história, eu fiz o cálculo que eu ia ter que estudar mais 3 anos e meio para poder ganhar metade do que eu ganho. Então quando você faz cálculo, você pensa, e não um cálculo matemático, é você simplesmente analisar as variáveis do jogo. Sabe o que eu estou fazendo, onde é que eu quero chegar? Uhum. Você parou na sala e viu o tempo parando e fez um cálculo. E aí que tá. O brasileiro ele não é treinado a questionar. Exato. E quem não questiona não sai do lugar. O poder do questionamento é o que vai fazer você avançar. Quais foram os questionamentos que te fez dar ponto de inflexão na sua vida? Porque até hoje eu tenho os meus. Questionamentos, os principais foram... Esse foi fortíssimo. Esse foi forte. Os principais foram, até quando eu vou aguentar
não comprar o que eu quero. Eu não sou um cara extremamente materialista, ok? Não comprar o que eu quero, eu falo até de... Extremamente, Extremamente, extremamente. um pouquinho. Não comprar o que eu quero, eu falo até de experiências, cara. Eu quero fazer uma viagem, e aí? Eu vou passar minha vida toda contando moedas para comprar uma passagem? Eu tenho que pedir permissão para o meu chefe para fazer tal coisa? Será que o único caminho que existe é esse de se profissionalizar em alguma coisa? Passar anos e anos e anos exercendo aquela profissão para que no final da minha vida eu receba uma aposentadoria? Então, são os principais questionamentos que eu já fiz. E eu questionava muito todas as pessoas que me viam com ideais de vida, etc. E claro que de uma maneira bem amigável, para que eu pudesse entender por que a pessoa pensa daquele jeito, por que eu estou pensando de um modo tão diferente. Porque nessa época em que a sala de aula parou, eu pensava, cara, eu sou um ET. Certo. Eu sou um ET. Ninguém está pensando isso. Será que eu sou doido? Eu já me senti assim também. Exato. Então eu tive vários questionamentos assim que mudaram. eh, as viradas de chave eram quando eu já sofri humilhações, inclusive, quando eu não podia comprar uma coisa. Eu lembro que eu fui numa locadora uma vez, eu não podia alugar um filme e o dono daquela locadora não me olhou com bons olhos porque eu tinha levado o filme para a mesa e depois eu não pude pagar aquilo e aquilo me gerou um constrangimento. Eu fiquei com vergonha de dizer que eu não podia. Então, assim, você vai acumulando coisas na sua vida que te fazem questionar, questionar. Então, uma coisa que eu já disse, esses pontos de inflexão, esses pontos de questionamento que geram desconforto, são os melhores lugares em que você pode estar. Imagina se eu tivesse o tempo todo confortável, eu não ia me questionar. Por que que isso dói tanto? Por que que eu deveria fazer aquilo? Então, os principais questionamentos foram esses. Por que que eu tenho que seguir uma vida como todo mundo segue? Por que que eu tenho que trabalhar para as outras pessoas? Não que isso seja um problema. Eu conheço várias pessoas que são muito felizes nas profissões que elas têm. Mas quando você realmente ama aquilo que você faz e consegue analisar isso profundamente, você talvez vai seguir um outro caminho. É o caminho que às vezes todo mundo está seguindo. Boa. Você sabe qual que é o seu propósito de vida? Sei. Qual que é? Sugar cada gota que o mundo tem para me oferecer. Cada gota que o mundo Cada tem para te gota. oferecer. Tudo que o dinheiro pode comprar é aquilo que ele também não pode comprar. Esse é o meu propósito de vida. Como assim? Tudo que o dinheiro pode comprar, aquilo que ele não pode comprar. As pessoas dividem muito uma coisa da outra, né? A pessoa que tem muito dinheiro, ela tem uma vida que às vezes é vazia, etc. Eu não preciso dividir isso. Eu gosto das experiências que o dinheiro pode me comprar e gosto também das experiências que o dinheiro não compra. As coisas mais simples da vida. E eu gosto de colecionar experiências, por isso que eu viajo o mundo. Eu às vezes compro uma coisa, eu compro um bem material do qual eu gosto de usar. Eu me sinto feliz por aquela conquista, sabe? Eu gosto de conhecer novas pessoas. O meu propósito de vida tem a ver também com fazer uma transformação no meu meio. Isso acabou se amadurecendo na minha cabeça depois que eu comecei a aparecer também, várias pessoas começaram a se inspirar naquilo que eu estou fazendo. Então, o meu propósito de vida hoje é esse: ter experiências e proporcionar experiências. Boa. Quando você diz sugar cada gota que o mundo tem para me oferecer, para mim uma palavra resume isso, que é viver. Viver. É estar em movimento. Pô. Exato. Se você suga tudo que o mundo tem para te oferecer, você está em movimento. Exato. Mas tem que ter filtragem. Exato. O que você já sugou nessa trajetória? Que você viu que te estacionou, ou que te atrapalhou, ou que te desacelerou? Qual foi o aprendizado até aí? Aprendizado. O que me desacelerou? Foi um dreno de energia. Dreno de energia. Roubou energia. Foi ter me conectado em alguns pontos lá atrás com pessoas erradas, tá? Eu acabei filtrando muito isso. Hoje eu tenho um senso muito aguçado. Coisas boas, experiências novas, novas culturas, novas, enfim, pessoas que eu acabei conhecendo mundo afora. Eu e Eduardo, por exemplo, que viaja comigo, o Dudu, como muita gente conhece, nós já conhecemos inúmeras pessoas que hoje, assim, cara, se lembram da gente com um sorriso no rosto e que são guias turísticos, pessoas de outros países. Isso é muito legal, cara. Deu para usufruir bastante disso. Então, eu acho que essa é a resposta que eu poderia te dar. Várias coisas atrapalharam, mas eu aprendi com todas elas. Basicamente todas elas. Comenta pra gente sobre a mentalidade de outlier, pra galera entender esse conceito. Porque é algo que eu curto muito isso aí. Outlier. Outlier, para quem não sabe, assim, não é simplesmente um jargão que eu utilizo para criar uma comunidade na internet.
O jargão teve como consequência uma comunidade que foi criada a partir dele. É uma pessoa fora da média, que vive a vida que ela quer viver, que acelera quando quer, para quando quer. É uma pessoa que faz o que quer eticamente, ok? É uma pessoa que não se importa com opiniões das outras. É uma que coloca uma coisa na cabeça e vai até o fim. Ela ajusta o caminho se for necessário, mas nunca substitui aquele objetivo final. Ela troca o plano, mas nunca o objetivo final. Então, isso é ser um outlier. Quando eu parava para observar o quão doido eu era numa cidade pequena, falando de negócios, onde as pessoas achavam que eu era louco, e eu parei para observar depois que existiam pessoas assim, bem distantes, falei, cara, esses caras merecem algum nome, eles são outliers, fora da média. Esse é o resumo. Tá? E o ponto de questionar está totalmente ligado com o outlier. Tá, E exatamente. eu quero aprofundar nisso aí, porque se você sair daqui com alguns questionamentos, essa aula, esse podcast, esse bate-papo aqui, totalmente descompromissado, sem roteiro, já valeu a pena para você. Por que você não questiona? Porque você tem medo de errar, tá? E você não foi treinado para isso. Quando você é pequeno, vê se você concorda com isso. A gente nunca bateu esse papo assim, vê se você acha. Quando você é pequeno, você erra, seu pai fica bravo com você. Você derramou o Todd errado no leite, seu pai fala, menino, a bagunça que você fez. Aí você não quer mais errar por causa disso. Seus próprios pais te desestimulam a errar. Quando você erra, eles te colocam de castigo. Quando você pergunta muito, pai, o que é isso? E aquilo? E isso? Você vai, para com apertar, menino. Que vai perdendo a paciência. Aí você chega no colégio e erra, você tem nota vermelha. Você toma suspensão, você é expulso. Aí você vai pro seu trabalho, pro seu emprego e erra, você ou é expulso, ou é demitido, ou toma bronca, o chefe dana com você. Então, no decorrer da sua vida inteira, você não pode errar. E quando você não pode errar, você não pode pensar diferente, você não pode pensar fora da caixa, você não pode inovar. E isso acaba que você aceita tudo que te impõe. Então, de maneira inconsciente, os seus pais te desestimulam ao erro. Que pai que fala pro filho, vai lá ter suas próprias experiências, erra, aprende com isso. Errado isso acontecer. Exato. E deveria ser mais comum. Então você já foi doutrinado conscientemente e inconscientemente a não errar. E quando você é doutrinado a não errar, você é obrigado a seguir cartilha. E você perde seu questionamento. Exato. E um ponto de todo outlier, e eu gosto demais desse termo, de todo antifrágil, de todo empreendedor, de todo empresário de sucesso, toda pessoa que cresce acima da média é o questionamento. E o questionamento, ele só vem com quem está aberto a errar. Se você não está aberto a errar, você não está aberto a fazer coisa diferente. Uhum. Então, eu queria que você começasse a pensar só agora, assim, escrevesse num papel para você. Se o trabalho que você faz é o que você escolheu ou o que te empurraram. Se a faculdade que você faz é a que você ama, é a que você quer ou que te empurraram. Quais foram os últimos erros que você cometeu que te gerou um novo aprendizado e te trouxe para um lugar diferente? As pessoas que você anda é aquelas que você conhece da vida inteira, que é da escola, que aconteceu, ou é as que você escolheu andar? Se você não tiver boas respostas para essas boas perguntas, você só está seguindo um caminho tradicional mesmo. E aí, não adianta você ver uma vida de internet e almejar ter essa vida, uma vida de outlier, sendo que você não tem esse comportamento. Exato. Para complementar o que você disse, eu tive uma adolescência em que eu a troquei completamente por trabalho. E quando eu falo trabalho, não estou falando um trabalho braçal nem nada, porque o trabalho também não vai te deixar rico. Trabalhar de forma inteligente é o que vai te deixar rico. Já viu algum padeiro milionário? Se tiver Pedreiro. construído uma franquia de padaria, provavelmente não é ele que acorda de manhã. Mas enfim, quando você levanta esse questionamento para as pessoas, anota no papel o que você quer fazer e tudo mais. Quando você chega, digamos que você tenha claramente, se você titubeou um pouquinho é porque você não tem resposta. Mas digamos que você tenha claramente agora na sua frente o que você realmente desejaria estar fazendo. Se te empurraram alguma coisa ou não. Quando você chega nessas conclusões, ao começar a agir, a coisa também fica um pouco diferente. Você vai perceber o que caras como eu, como Marcos, tiveram que sacrificar para ter o estilo de vida que nós temos hoje, que é o que muitas pessoas acabam almejando. E eu já dei muitos feedbacks, já conversei muito com amigos e etc. E eles não percebem, na verdade, até terem a experiência do que eles têm que sacrificar, o que realmente eles têm que fazer para chegar até aqui. Por exemplo, você talvez tenha medo de mudar, tem medo de errar, com medo de decepcionar alguma pessoa. Você tem medo de
fazer o que você quer, porque você sabe que para aquelas pessoas ao seu redor, você vai ter que soltar alguns nãos. Não, não quero fazer mais isso, não, talvez eu não quero sair, eu quero ficar em casa para estudar, eu quero me dedicar ao meu trabalho, e as pessoas vão se distanciando de você. E você não quer sofrer essa dor, essa perda. Então, eu vejo muitas pessoas não conseguindo fazer isso. Eu troquei a minha adolescência por trabalho, um trabalho em que eu fiquei dentro de casa, foram 205 finais de semana, alguns anos ali dentro de casa, e eu dizia não para quase todas as coisas que não estavam ligadas ao meu objetivo final. É um nível obsessivo? É um nível de obsessão por aquele negócio? Sim, para mim foi uma obsessão bem saudável. Eu sabia exatamente as coisas as quais eu estava sacrificando para conseguir ter hoje. Então tenha em mente que algumas pessoas, não as certas, as erradas vão se afastar de você. Se algumas pessoas estão dizendo, cara, você está uma pessoa distante, você está uma pessoa diferente, parabéns, você está no caminho certo. Alguma coisa você está fazendo diferente, ok? Então, é um ponto também que você tem que ter em mente, porque pode ser simples, mas não é fácil chegar até aqui. A gente teve que sacrificar várias coisas e você tem que estar disposto a fazer isso. Pode ser simples, mas não é fácil. Andar é simples. Aí você fala, pô, mas eu quero correr uma maratona de 42 quilômetros. Como é que eu vou correr 42 mil metros? É simples, mas não é fácil. É você andar repetidamente durante 42 mil metros. É simples. Você anda todo dia, você consegue andar. É simples. Anda um pouquinho mais rápido que você está correndo. Você consegue correr 100 metros. Agora, correr 42 quilômetros com a maratona é simples, mas não é fácil. E é simples, mas não é fácil porque pessoas medíocres não conseguem fazer todo dia aquilo que pessoas extraordinárias fazem. Pessoas medíocres fazem ocasionalmente. Então, o que você faz um dia só, se você fizesse todo dia, você conseguiria. Se você treina um dia só, se você corre 1 quilômetro só, um dia, se você corresse todo dia, você ia aumentando o seu treino e você conseguiria. Então a questão é que se sacrificar por um dia de boa. Agora, se sacrificar uma juventude por anos, aí fica pesado. E é isso que te impede de obter esse êxito aí. Exato. Então, é simples. Te prometo que não é complexo fazer o que a gente faz, né? Mas não é fácil, porque você vai ter que trocar o momento e o prazer imediato pela possibilidade de ganhos e prazeres futuros. Tem até um estudo científico, é muito engraçado, você já deve ter visto. Põe a criancinha na mesa e dá um chocolatinho. Fala para a criança assim, ó, esse chocolate é seu, você pode comer. Mas se você esperar mais 15 minutos, o titio vai voltar e vai te dar 2 chocolates, vai te dar mais um, você vai ter 2. Aí deixa a criança sozinha na sala com um chocolate. E ele tem que ficar olhando e esperando durante 15 minutos. Mano, o moleque se remói, torce, quer o chocolate, passa a mão na cara, fala que o chocolate. Tem uns que pegam e lambem o chocolate. Aí, tipo, alguns não dá conta, pega e come. Aí ganham só um chocolate. Os que dá conta, passa 15 minutos, o cara volta e fala, ó, tem aqui mais um pra você tem 2. Então a gente é muito imediato na parada. Pequenos prazeres podem retirar uma vida de glória. Pequenos prazeres. Então, você, assim como eu, se abdicamos de vários prazeres ali momentâneos para ter esse estilo de vida. Agora vamos ser bem sincero e franco. Você acha que todo mundo pode ter o resultado que a gente tem? Não. Eu também não. Também acho que não. Algumas poucas pessoas podem. Sim. Eu acredito que a gente é o Neymar da internet. Sim. Eu consegui observar a quantidade de pessoas que inclusive tentaram e que estavam, talvez até do teu lado, do meu lado lá no início, que nós ajudamos com uma boa vontade do mundo, explicamos o que era e tal, quase que ensinamos a pessoa a fazer, e cara, simplesmente desistiram. Talvez para muitas pessoas não seja o que elas realmente querem fazer. Eu não vou vir aqui como um guru da internet dizer todo mundo pode fazer. Cara, você pode, é uma afirmação verdadeira, mas isso não significa que você talvez vá conseguir de acordo com os seus ideais, que você, enfim, tem várias coisas por trás disso. Eu acredito 100% nisso. Acho que nós e muitas pessoas é como se fosse o Neymar da parada. E vender isso para as pessoas eu não tenho nem coragem de falar que você vai chegar nesse nível assim. Alguns vão, mas não tem nem coragem porque isso não é metódico. Se o Neymar pegar 1000 crianças para dar aula, ele não vai conseguir fazer um novo Neymar ali. Tem 220 milhões de brasileiros, só tem um Neymar. Então, não tem método, se não é replicável, eu não acredito. Agora, um treino eu também quero te falar, olhando dentro dos seus olhos. É o seguinte, é fácil fazer 10, 15, 20 mil reais por mês na internet comparado com o mundo tradicional. Uhum. Difícil é você estudar, fazer uma faculdade de 4 anos, pagando R$1.000 por mês, pegando ônibus, gastando com alimentação. Isso é difícil. Pra você poder sair e disputar uma vaga de trainee, de estagiário para ganhar 2, 3 pau. Isso é difícil. Você pegar um notebook e se tornar um profissional digital, você pegar um notebook e trabalhar pela internet e fazer 5, 7, 10, 15, 20, 30 mil por mês, é fácil. É fácil. As pessoas que estão conhecendo isso agora por através desse podcast se assustariam talvez com
a quantidade de jovens com menos de 18 anos que fazem mais de R$ 20.000 por mês pela internet. Assustador. É assustador. É uma coisa absurda. Nos Estados Unidos, então, nossa, nem se fala. Mas vamos trazer para o Brasil. Isso. Aqui eu já conheço inúmeras pessoas que, assim, com 17 anos se tornaram, milionárias. Algumas estão lá fazendo 20, 25 mil, 30 mil por mês. Tiveram o prazer de aposentar os pais. Cara, é 20 impressionante. mil por mês é milhares. Cara, Abaixo dos muita 18 anos é milhares, é incontáveis. Sim. Assim, então, para ser bem sincero e franco com você, sem papo na língua, fazer milhões por mês, eu acredito que pouquíssimas pessoas, e não é tão replicável assim. Agora, fazer dezenas por mês, 20, 30... Não, vou falar olhando no seu olho. Você pode me chamar de arrogante, o que você quiser. É fácil comparado com o mundo tradicional. Sim. Muito fácil. Sim. Você tem uma máquina de imprimir dinheiro na sua mão, tá aqui. Exato. E por que tem gente que não consegue? Cara, vai muito modus operandi. Sabe o que é o modus operandi? Pensa num computador. Um computador como a Apple, um computador como um Mac, né? Um computador como o Windows. Cada um tem os seus sistemas operacionais. Perfeito, mano. Nesses computadores nós podemos instalar inúmeros programas, mas cada um funciona de um jeitinho um pouco específico. Você fecha uma aba em um de um jeito, em outro você fecha a aba de outro jeito. A sua mente, desde criança, ela veio com um computador formatado. Você vai instalando programas no decorrer da sua vida. Esses programas fazem com que você tenha uma resposta imediata para cada questão que lhe é imposta, para cada dificuldade que cai sobre os seus pés. Então, quando você tem uma dificuldade, e dificuldades vão aparecer, cara, você não vai conseguir fazer o que a gente consegue fazer sem enfrentar algumas dificuldades. É absolutamente normal, é parte do processo. Acabou. Quando você enfrenta as dificuldades, qual a primeira coisa que aparece na sua cabeça? Isso eu chamo de modus operandi. Sabe o que aparecia na minha cabeça? É fácil. É fácil. É fácil. Eu estou sendo fraco agora. Mas o Thiago de 5 anos daqui para frente daria risada do que eu estou passando agora. Com certeza. Eu só não sei ainda, mas eu vou descobrir. E o melhor método para você descobrir é tentando e fracassando, porra. Então assim, eu tive inúmeros mini fracassos. Várias coisas que eu tentei fazer não deram certo. Nem todos os lançamentos, nem todos os produtos deram certo, foram um sucesso. Mas, cara, eu tive consistência. Eu sabia que a maratona era grande. Eu sabia que eu tinha que continuar todo dia fazendo aquele negócio. Uma hora eu ia acertar, assim como você também fez. Então a primeira coisa que vem na minha cabeça é, cara, é fácil. Porque se eu parar de fazer isso agora, por conta desse problema, que outra coisa me espera do outro lado? Uma vida onde talvez eu teria férias uma vez por ano, uma vida onde eu teria que entrar num restaurante e me preocupar com o preço de um prato no menu. Eu não queria essa vida. Por isso que a todo custo eu continuava dando a famosa expressão, murro em ponta de faca. Vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Até que a faca desapareceu. Ela sumiu. O murro ganhou. O murro ganhou. Cara, nossa, brilhante sua colocação. Eu falo disso também e para trazer até a diferença. Tipo, anota aí, sua história não é seu destino. Você saiu de João Molevade, eu saí de Goiânia. Cara, a nossa história, cara, ela é digna de um filme. Eu não estou, enfim, sendo arrogante ou nos exaltando demais, mas eu já andei de ônibus, eu já andei de mototáxi. Cara, você olhava para mim, eu tenho certeza, e não tem problema nenhum com isso. Inclusive, você tem que gostar disso. As pessoas ao seu redor, nem todas as pessoas têm que olhar para você hoje e falar, cara, eu vejo um milionário daqui a 5 anos. Cara, eu vejo uma pessoa que vai conseguir tudo que ela quer daqui a 5 anos. Você não tem nem a obrigação de pedir isso para as pessoas. Primeiro você tem que mostrar. Aquela expressão santo não faz milagre é verdadeira. Você vai encontrar sim algumas pessoas que vão te apoiar. Mas essas pessoas só vão te respeitar plenamente depois que você ter resultado. A nossa história é digna de um filme, porque eu já passei por tantas coisas, tenho certeza que você também. São tantos altos e baixos. E você às vezes, cara, tem uma história de vida que até seja mais bonita numa questão de altos e baixos que a nossa, e fica aí se perguntando, será que eu sou diferente? Cara, você é diferente da gente, mas você pode também ter resultados desde que você esteja disposto a pagar o preço, ok? Essa é a única diferença. Essa é a única diferença, tá
Tem até uma zoeira na internet, no mindset. Tá tudo no Mindset. mindset. É só querer, mas é real, tá tudo no É mindset. real. Sabe Por por mais quê? clichê que pareça, É real. é real. E é clichê só porque é real, por isso que é tão repetido. Exato. Ó, você pega um iPhone e um Android. O que muda do iPhone para Android? Câmera, mas os aplicativos, às vezes. Muda software, muda hardware. Exato. Se a gente estivesse caçando, se a gente estivesse no esporte, beleza, o corpo ia interessar. Agora, trabalhando, mano, não interessa se você é alto, se você é magro, se você é gordo, se você é branco, se você é negro. Ai, Marcos, você tá com... Não, mano. O que mais vai interessar é o que tá aqui, ó. Se a gente estiver jogando basquete, tudo bem. Quem tem 1,5 m não vai competir com quem tem 2 m de altura. Mas não está no mundo empresarial. O que muda o resultado do empresário, sua aparência física, é irrelevante, pouco importa. O que muda é o que está na cabeça dele, é como ele lida com os problemas. Diferente de um celular, de um iPhone e Android, onde é que você coloca um do lado do outro, muda peça, muda hardware e muda software, que é o sistema profissional, um é Android, o outro é iOS. No mundo empresarial, o hardware não importa tanto. Até porque para você poder fazer dinheiro pela internet, é de trás do seu computador. Você ficou multimilionário sem aparecer. Sem aparecer. Eu também. Então a galera não sabia a cor dos meus olhos, a cor da minha pele. Nem o barulho da minha voz. A sua sabia que você narrava os vídeos. Lá os vídeos A minha dele. nem o barulho da minha voz. Então o que fez? Aqui, ó. Exato. Esse modo operandi aqui, ó. Atualização do software. E é isso que vai fazer você alavancar. Exato. O mercado digital. A gente está agora, esse podcast está sendo gravado em agosto de 2022. Está saturado? Vou mandar um outro clichê aqui. Não. Saturado tá a pessoa com a configuração mental, com o mindset para fazer o que todo mundo faz. Sua postura está saturada. O que você vai fazer, na minha opinião, está saturado. Ok? Como uma pessoa que estuda muito desses conteúdos que eu e o Marcos fazemos, inclusive lá fora e etc., eu tenho praticamente um poder, um superpoder nas mãos. Eu tenho uma bola de cristal. Eu consigo ver o que já aconteceu lá fora e ainda não aconteceu aqui. Mais do que o dobro das pessoas passarão a usar a internet daqui a pouco. Lá fora, o mercado já está até saturado em alguns outros aspectos. Aqui nós nem começamos. Essa é a minha opinião. Eu não estou te passando uma coisa simplesmente bonita, floreada, para você se animar. Vou fazer marketing digital. Não, cara. O caminho é aquele negócio. É simples, ele não é fácil. Ele só vai estar saturado para você se você procurar fazer o que todo mundo faz. Em alguns momentos você tem que combinar uma coisa com a outra. Tem alguns métodos, alguns passo a passos que sim funcionam, mas você tem que saber algumas minúcias para fazer a coisa um pouquinho diferente às vezes. E o que é diferente, Thiago? É reinventar a roda? Cara, não é reinventar a roda. Eu não inventei nada nesse mercado. PLR, por exemplo, já existia. Esse conceito existia em outros mercados. Eu só trouxe para cá. Aqui foi novo. Exato. Mas lá não. Eu não invento nada. Ideias, elas são praticamente combinações de outras coisas que formam algo novo. Eu não tive que inventar nada do zero. Então, assim, quando você começar a entrar e colocar sua cabeça no mercado, você vai ver a quantidade de coisas que você pode fazer. De novo, não é inventar nicho novo, não é inventar produto novo, não. Eu, inclusive, se eu estivesse começando no marketing digital do zero, eu já ia nos nichos mais competidos. Eu sei que é ali que vende. Ali tem a maior quantidade de pessoas gerando consciência do mesmo assunto. Do mesmo assunto. E a grande demanda. A grande demanda. É fácil eu chegar e falar, ei, isso aqui é um pouquinho diferente, olha só. Boa. Se você fosse começar do zero, como é que você começaria? Essa é uma pergunta bem interessante, porque é uma das que eu mais recebo. Não sei se você recebe essa. Legal. Se eu fosse começar do 000 hoje Você me encontrou, eu te encontrei na rua. Falei, Fint, nossa, pá, massa, acompanha seu conteúdo. Tô perdido, quero mudar minha realidade financeira minha e da minha família pela internet. O que você me indicaria? Legal. Vamos ver se é diferente as nossas ideias. Eu perguntaria assim. Talvez seja. Eu perguntaria para você, Marcos, você tem algum investimento para poder fazer? Minúsculo que seja? Digamos que você tenha, por exemplo, R$4.000. Sim. Ok. Tem que ter. E é o seguinte, você que tá ouvindo e não tem, cria vergonha. Porque se não tem, você arruma. Você trabalha, você vende, você se vira. Você vende sua bicicleta, você vende o que você quiser. Você vai trabalhar na feira, vai bater caixa. Você deve ser vendedor. Você levanta em 30, 60, 90 dias. Você se vira. É vender bombom na rua, cara. Você se vira. Mas se vira, levanta o negócio. Ah, eu não tenho dinheiro pra começar. Uai, como assim, pô?
Você não tem saúde? Se você não tem saúde, aí eu te respeito. Aí Se você tem aquela moeda que nós falamos a mais valiosa do mundo, tempo. se você tem tempo e saúde, mano, não tem como você não ter, se não levantar. Exato. Vai lá, tem os 4 mil. Você tem uns 4 mil, você se virou, vendeu o bombom na rua, se virou. Isso. Beleza? Eu ia te dizer, Marcos, uma das oportunidades que você tem para poder começar, apenas uma delas, tá? Não é a que eu falo, pô, é a mais vantajosa e etc. Marcos, você não quer aparecer na internet, você não quer fazer tal coisa, você pode construir o que nós chamamos de um produto de PLR. Explicando brevemente, seria você comprar um produto de uma pessoa que já pensou naquilo, foi um especialista naquele assunto, é um especialista, empacotou aquilo e falou, estou te vendendo, você pode ser o autor. Você compra aquilo por um preço muito baixo, geralmente nós compramos lá fora, e quando eu falo lá fora, Estados Unidos, você traz para o Brasil, traduz, empacota aquilo, utiliza as estratégias corretas do marketing digital e vende. Ou eu falaria, Marcos, beleza, você não quer ter o processo todo de fazer um investimento que pode custar em torno disso, até o lançamento do produto, você pode se tornar um afiliado. Eu fui um afiliado no início e o mundo de afiliação para mim, ele funciona também não só como uma oportunidade de eu ganhar dinheiro, mas também como uma escola. Uma porta de entrada. É uma porta de entrada. Porque o que é ser afiliado? É você encontrar um produtor que já tem um produto pronto, você se afilia àquele produto e ganha comissões que vão de 10% até 80%, geralmente a média é de 45%, 50%, e você, ao fazer uma venda, tem aquela comissão na sua conta, caindo lá de forma automática. E você tem que fazer os anúncios, divulgação na internet, tráfego orgânico ou pago, como a gente fala. Eu fui afiliado no início por um período, depois eu optei por ser um produtor, criar um produto próprio. Então, essa é uma das respostas que eu te daria. Eu falo isso porque, quando eu criei o meu primeiro produto de PLR, eu tive ali um resultado surpreendente de múltiplos 6 dígitos com um produto que eu investi R$5.100 para fazer. O seu primeiro produto. Meu primeiro produto. E você já tinha quanto tempo de experiência no mercado? Eu tinha 2 anos de experiência. 2 anos de experiência. Esse foi o primeiro produto em que eu lancei sem um produtor. Tô ligado. Foi um produto como PLR. Sem depender da cara de uma pessoa. Sem depender da cara de uma pessoa. Boa. Boa. Qual que seria? Eu quero ouvir de você. O que você me diria? Você me encontrou na rua, Boa. Eu não conheço marketing digital, quero saber sobre como funciona isso. Tem lá, vamos lá, R$5.000 para poder começar. Beleza. O que você diria para mim fazer? Eu falei pro cara o seguinte, se eu quisesse vender um produto meu, e esse fosse meu foco principal, eu ia falar, comece pela profissão que eu ensino. Mas eu não faria isso e não faço isso. Eu falaria pro cara o seguinte, cara, marketing digital é como se fosse você entrar na universidade. Você me pergunta como você começa, é como um jovem de 18 anos fala para mim, pai, eu tenho que ir para a universidade, que curso que eu faço? Engenharia, Direito, Matemática, Física, Química ou Biologia? Você tem uma infinidade de opções. Exato. Dentro do marketing digital. Você pode ser copy, você pode ser design, você pode ser web design, você pode ser filmmaker, você pode ser afiliado, você pode ser produtor, você pode ser um especialista, você pode fazer PLR, você pode mexer com e-commerce, você pode ser afiliado. Existem muitas formas de você poder fazer dinheiro na internet. Então a primeira coisa que eu falo pro cara é, cara, existem várias formas. E quando você fica pulando de forma em forma, você perde muito tempo, dinheiro. Excesso de informação. Excesso de informação, se estressa e não ganha dinheiro. Aí você frustra e vaza do mercado. E fala mal, esse aí não funciona. Exato. Nossa, alguma... Aí tá o problema. Na verdade, ironicamente, é porque funciona tanto, tem tantas opções que você acha que não funciona, porque você tentou 10 ao mesmo tempo. Exato. Pô, você está correndo atrás de 2 coelhos ao mesmo tempo, você não vai pegar nenhum, cara. Então, assim, eu percebi isso no início. Foi uma resposta que eu te dei no início do podcast. Porque o que acontece? Tá, você está vendo aqui nós dois, pô, casa bonita, legal, lifestyle, não sei o quê, quero fazer marketing digital, vou sair desse podcast e vou fazer marketing digital. Eu vou escolher ser afiliado, beleza? Ou vou escolher, sei lá, não sei o que você escolheu. Existem 10 coisas que você pode fazer aqui dentro e ganhar muito dinheiro. Daí, segundo dia, você resolveu o que quer fazer, já está começando. O que você faz? Você entra no YouTube para pesquisar aquele assunto. Só que aí o algoritmo começou a treinar você, começou a entender o que você está pesquisando, quero ser afiliado. Aparece um fulano dizendo o seguinte, eu fiz 10 mil com essa estratégia aqui, mas não é afiliado mais. Aí você já fica louco. Sua dopamina está lá em cima, opa, eu quero fazer isso aqui também. Pô, você nem começou a outra direito, cara, vai até o final. Eu lembro que quando eu fui migrar para essa atividade de produtor, eu fiquei 8 meses, Marcos, 8 meses com um cartão de crédito emprestado estourado. Eu comprei as ferramentas que eu precisava para lançar o produto. Eu poderia ter feito, sabe o quê? Nesse meio do processo? Optado pelo curto prazo. Eu poderia ter vendido ali alguns produtos como afiliado, mas eu falei, não. Se eu gastar horas vendendo um produto como afiliado, eu posso ganhar dinheiro agora. Só que eu vou adiar o meu resultado de longo prazo
que é lançar um produto, por exemplo. Eu não estou dizendo que é certo ou errado aqui, não estou colocando em pauta o que você deve fazer ou não. Existem várias modalidades, veja qual você gosta mais, pega uma, vá até o final. Todas dão muito resultado. Exato. Todas dão muito resultado. O que eu estou dizendo é, pegue uma e faça até o final. O seu modus operandi tem que ser o seguinte. Peraí, se o Marcos é produtor, eu escolhi ser produtor, eu não posso parar até eu conseguir pelo menos algum resultado. Não é possível. O que eu estou fazendo de errado? A cada fracasso, mini fracasso, você se pergunta, o que eu estou fazendo de errado? Será que o Marcos é um ET? Será que ele tem um QI de 1000 pontos? Não, cara. Ele é inteligente, não estou dizendo que você é burro. Mas não é assim. Talvez você, enfim, coloca as pessoas numa posição na qual você se menospreza. Não é bem assim. Eu não era o aluno mais inteligente da sala. Eu só tirava nota 6, nota 7. Você terminou o ensino médio? Não, eu saí no primeiro ano do ensino médio. Exato. Primeiro ano do ensino médio. E assim, eu conheço pessoas, inclusive, que eram os melhores alunos da sala, que hoje não tem problema nenhum, é claro, optaram por essa vida, mas estão trabalhando. Pessoas que já tentaram marketing digital e não conseguiram. Acharam que é um bicho de 7 cabeças. Não é, cara. Tudo tem a ver com o seu modus operandi. Então, assim, escolher uma coisa, vá até o final. Para não ser mais um falando abobrinha, dizendo, não funciona. Cara, você que não deu conta, você tem que ter no mínimo culhão no fim das contas para admitir isso. Você não deu conta. Tem mais de milhares de pessoas tendo resultado. Se você não conseguiu, o problema é seu. Não culpe as outras pessoas. Seja autorresponsável. Uma coisa que eu já sei que você é muito. Total. Autorresponsável. Ó, eu ia falar, existem as opções. Aí eu ia falar pro cara o seguinte, qual que é a sua vida que você tá aí agora? Porque isso é interessante a gente falar. Você tem 3 filhos para poder alimentar? Você precisa trazer dinheiro hoje para dentro de casa? Hoje? Ou você estava como Fint com seus 18, 17 anos e tinha pelo menos o pai e a mãe para poder pôr arroz e feijão? Você tinha? Tinha. Eu também tinha. Eu não Isso tinha era bom demais, inclusive. Então, eu não tinha preocupação em... Exato. Porra, será que eu vou ter que comer hoje? E maior que a preocupação que é a seguinte. Será que eu tenho que dar comida pro meu filho hoje? Porque você que é pai ou é mãe que tá me escutando, cara, eu não acho, eu não vou opinar, mas eu não prego que você tem que ter o mesmo nível de ousadia que eu tive. Exato. Ou que o Fint teve. Exato. Agora, se você tem 17 anos, maluco, Meu irmão. é a sua hora de fazer cagada. É a sua hora de arriscar. Exatamente. Você tem pai e mãe, você tem lugar pra dormir, pra comer. É o seu momento. Se você não arriscar agora, você não vai arriscar com 43 filhos. Exato. É agora que você tem que ir pra cima. Exato. Não espera outro momento. Esse é o melhor momento. Então eu sei respeitar os momentos também. Cara, você tem que ser inteligente. Você tem que fazer isso. Tem muita gente que conta a história dizendo o seguinte, quando eu saí da casa dos meus pais, por exemplo, eu tive, nossa, minha mente abriu e tal. Cara, depende muito, há casos e casos, beleza? Se você já tem 25 anos e não ajuda o seu pai nem a pagar uma conta de energia em casa, aí tem um problema, beleza? Mas se você tem seus 17 anos, está ali em casa ainda 18 anos, tem que pensar o seguinte, cara, eu vou sair de casa agora só porque eu vi fulano saindo de casa aos 22 anos e tendo resultado por conta disso? Seja esperto, cara. Pera aí, você acorda, não tem que se preocupar com a sua comida, às vezes, porque já está pronta. Você deve respeitar os seus pais, você deve ajudá-los o máximo possível. Respeitar acima de tudo, honrar. Respeita os seus pais, assim como eu fazia. Meu pai não acreditava em mim, Ainda cara. você faz até hoje, né? Respeito até hoje. Claro. Mas eu não estava ali discutindo, não estava fazendo, eu estava tentando o meu. Eu falava comigo, né? Eu pensava, no dia que eu tiver resultado, meu pai também vai passar a ouvir aqui sobre esse mercado. Ele vai entender mais. Então, eu vou esperar ter resultado. Mas o cara está ali me ajudando. Para que eu vou sair de casa agora e me preocupar com tudo? Quando eu saí de casa, eu já tinha 800 ou quase 1 milhão na conta. Para você ter ideia. Se eu tivesse saído antes, eu não teria, e muita gente não está nessa situação hoje, infelizmente, toda aquela não preocupação com coisas que eu teria se eu estivesse fora. Se eu tivesse os meus 25 anos de idade, eu já ficaria mais louco para sair ainda, 22, 23 anos de idade, porque, cara, estou ali, não estou fazendo nada, tinha que, no mínimo, estar ajudando, e é o que eu já fazia. Eu comecei a ganhar dinheiro, comecei a ajudar em casa. Aí o meu pai já não estava olhando para aquele negócio mais com os olhares de, pô, esse negócio não funciona, etc. Tá vendo resultado dentro de casa? Tá vendo resultado dentro de casa. Então, sempre foi assim. Seja esperto para analisar em que ponto você está, para você tomar a decisão. Não é que seu pai não confia em você ou sua mãe não confia em você. É porque você não está trazendo resultado para dentro de casa. Exato. Não é porque eles duvidam de você. No mundo deles, com a cabeça deles, é outra esfera. E você tem que entender e respeitar que eles não entendem o que a gente faz ou o que você quer fazer. Só que o dia que você der fruto, ninguém contesta o fruto. E a árvore você conhece pelo fruto. Então, eu mostraria esse mapa para a pessoa. Eu ia fazer um estudo. Que um erro do conselheiro é o seguinte. Você que é um cara esperto, quem enxerga melhor? A águia ou a coruja?
Essa aí tem pegadinha, né? Não. Não? Não. Olha, Já desconfiado, hein? pelo meu Essa aí tem pegadinha. pelo meu conhecimento, pelo que eu já vi de Discovery Channel, olha, pelo que eu já vi, a águia consegue enxergar a quilômetros de distância um rato, mas vai lá, por que que é a coruja? Não, exato. É a De dia é a águia, de noite é a coruja. Olha só que legal. Depende do contexto. E aí que tá. O erro do conselheiro é ensinar pro aconselhado sem olhar o contexto do cara. Dependendo do seu contexto, você fala, mano, pandemia, você produz máscara, vamos pegar 1 milhão de empréstimo no banco, vamos dobrar as máquinas da nossa fábrica de máscara, da nossa indústria de máscara, vamos vender máscara pra caramba, né? Vamos rachar de vender dinheiro. Você faz uma dívida, vamos rachar de vender e ganhar dinheiro. Você faz uma dívida de alavancagem, pum, explode sua empresa de vender. Dependendo do empresário que você fala, mano, pelo amor de Deus, demite metade dos funcionários, faz downsize, quita esse empréstimo, não pega empréstimo, vamos reduzir o tamanho da empresa, porque se você pegar empréstimo, você vai falir. Então, o erro do conselheiro é dar um conselho sem olhar o contexto do aconselhado. Então, como começar no marginal, eu faria isso com o cara. Ó, existe 10 profissões, 12 profissões, vê aqui, cada uma delas. Lê todas sobre elas, vê qual que mais conecta com você, qual que você achou melhor, que você tem mais aptidão para poder fazer. Agora olha o seu tempo de vida. Se é uma pessoa que está com 17, 18, 20, 22, 25 anos, que tem tempo para poder, tipo assim, não tem preocupação em sustentar outra pessoa, ou se é uma pessoa que precisa gerar dinheiro hoje, porque você tem 3, 4 filhos, esposa. Aí depois de diversas respostas, ele fala pro cara, agora você pode escolher a sua profissão. Isso. A partir disso, tipo, mano, você nunca viu eu e o Fint. Mano, não compra curso nenhum no marketing digital. Fica pelo menos 15, 20 dias estudando. A gente, outras pessoas, o que você quiser. A gente não tá aqui para te vender, aqui tá a gente para poder colaborar e transbordar aqui de acordo com nossos ideais, com aquilo que a gente acredita e com o que a gente fez. Então, ganha a maturidade de entender das opções e ver qual conecta mais com você. E aí você entrou nessa opção, depois que você decidiu ela, aí você não fica pulando de galho em galho, não. Não pula de galho em galho. Não pula, vai até o fim, até dar certo. Porque quando você pula, você sempre recomeça do zero. Vamos supor que para romper você tem que atingir a nota 4. Você está chegando na nota 4 e fala, isso aqui não dá certo. Aí você vai para uma nova profissão, você começa do zero. Aí você vai para nota 1, nota 2, nota 3, nota 4. Quando você vai romper, aí você vai para uma nova profissão, fica do zero. Você fica no ciclo vicioso de voltar para o zero, voltar para o zero, voltar para o zero, voltar para o zero, voltar para o zero. E aí você não cresce no marketing digital. Então, esses são os conselhos que eu daria. Tem gente que fala muito assim, eu não devo colocar todos os meus ovos em uma cesta só. Você não tem nem cesta ainda, e de que ovo você está falando? Total. Então, assim... Muito bom! O que você tem que procurar fazer é fazer uma coisa dar certo. Você tem que ter múltiplas fontes de renda. Você não tem nenhuma ainda? Não tem nenhuma ainda. Arruma a primeira, pô. Arruma a primeira. E você não pode ser uma pessoa que pula de galho em galho. Você tem que chegar, ter foco naquilo, fazer até o final e se questionar a todo momento. Se tem 30, 40 pessoas fazendo isso aqui, eu posso ser o próximo. Por que não? Será que todo mundo está de comprô comigo? Exato. Não é possível, né? E aqui tá o segredo. Eu posso ser o próximo. Por que não? Eu não sei se você percebeu. Ele não se comparou. O erro e a frustração vem na comparação. Isso é muito importante, cara. Ele se questionou. Anota a diferença de se comparar com se questionar. Exato. Quando você olha para nós ou para qualquer outra pessoa, em qualquer nicho, em qualquer mercado, e se compara, você vê o palco do outro com o seu bastidor, você se frustra, você fica desmotivado, você fica cabisbaixo. Nossa, será que eu vou chegar lá, cara? É muito tempo. O que esse cara fez? O que ele tem a mais? O que eu não tenho? Cara, será que ele passou por essa dificuldade que eu tô passando agora? Não é possível, tá doendo muito, não deve ter doído tanto para ele. Exato. Agora se você se questiona, tipo, que livro que ele leu que eu não li? Que curso que ele fez que eu não fiz? Quantas madrugadas a mais ele ficou acordado que eu não fiquei? Tá aí a que diferença. Botão que ele apertou que eu não apertei? Se ele conseguiu, por que eu não consegui ainda? Aí você começa a olhar pra dentro, é como se você olhasse pro espelho e olha pra você. E aí você começa a achar suas falhas, inseguranças, medos, erros e aquilo que você tem que corrigir pra você poder crescer, 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 crescer. Questionar, comparar, olhar pro próximo e se sentir mal. Questionar, olhar pra você mesmo e falar assim, porra, é aqui que eu vou melhorar. Cara, você tocou num ponto importante. Tá aí uma coisa que eu literalmente não fazia, acredito que você também não. Eu olhava, mas com um olhar de admiração. Nossa, que legal, que massa, cara, que legal. Eu nunca pensava, nossa, tá muito distante. É fácil a gente pensar isso. Eu até pensava, mas eu tenho tempo, cara. Eu sou novo, eu vou chegar lá. Esse cara, ele conseguiu chegar lá, ele talvez, ele não tem tantas coisas a mais quanto eu poderia ter. Ele só tem mais tempo, cara. Só tempo de atividade, consistência. E é isso, por mais clichê que eu sei que pareça. Vai por mim. Várias pessoas, antigamente, cara, se você olhasse para mim, lá quando eu estava começando, e dissesse para você, como eu falava para todo mundo, e aí, cara, eu vou ficar rico. Pá! Você falava, não é possível, não faz sentido. Esse moleque ficar rico, esse moleque tá viajando, tá pensando alto demais. Mas, cara,
todos os caras que eu já conheci tinham essa ambição. No mínimo eles guardavam para eles, falavam, eu quero fazer isso, eu quero chegar até o final. E eles não pensavam, nossa, eu sou diferente demais das outras pessoas. Eu tenho um problema comigo. É aquele famoso mindset de crescimento. E o estático. E o estático. Exato. 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 Eu fazia essa parada de me questionar. Eu fazia assim, ó. Eu olhava para um cara com 40 anos de idade, barrigudo. E o cara lá com resultado nos lançamentos, pegando plaquinha e tal. 100 mil reais, 7 dígitos, O que você pensava, cara? Eu pensava o seguinte, como que pode um cara barrigudo, 40 anos de idade, ele nem nasceu, não tinha nem celular, eu que sou a geração do celular, eu que sou a geração da internet, como que pode esse cara ter resultado e eu não ter? O que ele fez que eu não fiz? Só que eu não tava, tipo assim, odiando o cara, não, eu só ficava puto comigo mesmo, era um estado de autoacontecimento. Só que aí eu vi o cara de 15, 16, 17, 20, mais novo que eu. Aí eu já virava e, como que pode? O cara de 20 anos, mais novo do que eu, teve menos tempo de vida do que eu, estudou menos horas do que eu. O que ele fez que eu não fiz? Como é que ele consegue e eu não consigo? Só que sempre nos extremos, o culpado era eu. Autorresponsabilidade. Acima de tudo. É disso que eu tô falando. Cara, eu acho muito massa, sabe o que, cara? Tá aqui, talvez um dos melhores ensinamentos que eu poderia dar nesse podcast. Uma coisa que eu sempre observei, Marcos, todo mundo que chegava até a mim para fazer uma reclamação sobre algo externo, é alguém que eu observava, cara, eu não quero ser assim. Eu pensava comigo na minha cabeça, eu não quero ser assim. Ah, eu falei com uma pessoa, contratei uma pessoa, me deu mau resultado. Cara, não quero ser assim. Ah, eu falei com fulano de tal, hoje eu estou incomodado com essa tal pessoa. Ah, eu tentei o marketing digital, mas eu acho que essa pessoa me enganou. Eu não quero ser assim. Exato. Eu não quero ser assim, porque essa pessoa não é autorresponsável. Todo erro, todo problema que você tem, por mais duro que possa parecer, por mais que às vezes a culpa literalmente não seja sua, vai por mim. Você ganha muito mais trazendo a seguinte frase para sua cabeça: a culpa é minha. Ah, eu não sei, eu não gostei disso que aconteceu. Cara, eu caí da escada hoje e bati a cabeça. A culpa é sua, não andou direito, porra. Não andou, não viu o degrau. O problema é seu. Faça isso, seja autorresponsável. Ah, não funcionou para mim, isso aqui que eu tentei fazer, cara, o problema é seu. Seja autorresponsável. Cara, os caras mais fodas que eu já conheci são autorresponsáveis. Ok? O que interessa não é o que aconteceu com você, mas sim como você reage com aquilo que aconteceu com você. Como é que é aquela frase? 10% da vida é o que acontece com você. 90% é como você reage a isso. Total. Ah, meu pai matou minha mãe com 17 facadas. Cara, muito triste. Eu lamento. Triste. Porra, essa é pesada, cara. Não. Pegou pesado. Triste, eu lamento. Só que isso já aconteceu, já é um fato concebido. Nada que você fizer vai mudar isso. Agora, você pode sentar, chorar pro resto da sua vida por isso, ou você pode, a partir de agora, ressignificar, usar esse combustível, falar, eu quero ser o melhor pai da vida para os meus filhos. Exato. Porque eu não tive o melhor pai, eu quero ser o melhor pai. Você pode mudar isso. O que importa, daqui para frente, é como você vai reagir a isso. Uhum. Ah, eu fui atropelado e perdi o movimento das pernas. Você pode ficar na cadeira de rodas e virar um atleta olímpico, apresentador de televisão igual o Fernando Fernandes. Ou você pode chorar e culpar o mundo e todos. Culpar o mundo. Mano, algumas coisas do mundo acontecem, mas o que importa, de fato, é como você reage a isso. Eu gosto de dividir em 3 esferas, ô Fint. Os problemas, ou as decisões, ou aquilo que eu controlo, que depende de mim. Aquilo que depende de mim, que eu controlo, eu coloco energia, expectativa e vou pra cima. Afinal, depende de mim. E agora tem aquilo que eu influencio, pessoas. Você não controla ninguém, nem as pessoas do seu time, mas o que você pode fazer é influenciá-las. Uhum. Então você põe energia em influenciá-las. Ah, sua dieta depende de você. Se você não seguir, a culpa é sua. Depende só de você. Agora o seu time não. Você só tem capacidade de influenciar. Então tem algumas coisas que você controla. Põe energia e expectativa. Vai. Aquilo que você influencia, põe energia e expectativa no seu poder de influência, não no resultado final. E por fim, aquilo que você não tem nem controle nem influência. Basta você aceitar. Ah, a pandemia chegou, meu negócio vai quebrar. Se adapte. Digitalize. Não tem como você ir contra a pandemia. É fator externo, aceita. Tá chovendo, você vai chorar? Aceita. Faz o exercício em casa, no quintal, na esteira. Aceita. Eu gosto de dividir disso. Controle e influência, não tem controle, não tem influência. Porque você leva uma vida leve. Colocação. Você leva uma vida leve. Perfeito. Vamos fazer um ping-pong dos pilares para o cara ter um modus operandi de sucesso? Vamos. Primeiro, autorresponsabilidade. Segundo, quer falar ou eu falo? Manda. Segundo, primeiro, autorresponsabilidade. Segundo, pensamento estratégico. Posso falar o terceiro? Questionamento.
Você não aceitar as coisas que são impostas. Você vê se faz sentido para você. Que é o que a gente já aprofundou nesse podcast. Ser autodidata. Terceiro, autodidata. Bate aqui. Eu chamo isso de eutagogia. Mano, a internet é a melhor coisa do mundo. Se você entra na faculdade ou na escola, você não escolhe o seu professor. Você é obrigado a engolir aquele professor chato que você não gosta. Goela abaixo, porque é da grade curricular e pronto. Você tem que engolir, senão você não forma. Na internet, não. Se não gostou de nós, dá o X, mano. Você pode escolher com quem você vai aprender. O que você vai estudar. Quando você vai estudar. Autodidata. Você aprende a construir um foguete com o Google. Eutagogia. Você escolhe o conteúdo. O nome disso é eutagogia. Você escolhe o conteúdo que você quer estudar. Ser autodidata, não ficar esperando. Hoje a gente estava no aeroporto, o Enzo está aqui comigo, ele me filma e tal. E aí ele tá falando, mano, o aeroporto de Foz é muito ruim. A gente chegou no aeroporto de BH, é muito top, né? Grande e tal. Aí ele falou, mas por quê? Eu falei, mano, vem aí no Google, quantas pessoas... Ele falou, não, mas Foz é muito mais visitado que aqui, porque lá tem as cataratas, é um ponto turístico mundial, e não sei o quê. Mais gente que BH. Eu falei, dá um Google, vê quantas pessoas visitam Foz por ano. Aí ele foi lá, olhou lá, no ano de 2021, por causa da pandemia, 500 mil. Aí eu falei, mano, olha que louco, velho. Hoje a gente pode fazer tudo no Google, velho. Você acabou de descobrir quantas mil pessoas visitam Foz, velho. Imagina se fosse 50, 100 anos atrás, como é que ia descobrir isso? Mano, tá tudo aqui, irmão. Tá tudo aqui, mano. Você tem mais informações à sua disposição que um... Presidente nos anos 1990, nos Estados Unidos. O cara me conclui, é Você assim que eu gosto. É isso aí. E, cara, essa informação, isso vale muito, muita grana. Tem muita coisa que você pode aprender simplesmente pesquisando. E é incrível isso, cara. Eu dou muito crédito, eu respeito muito pessoas que conseguem ter resultados rápidos com uma atividade, pesquisando. Elas são fanáticas naquilo. Eu quero saber, cara, eu pesquiso o Google. Por que não deu certo? Pesquiso por que não deu certo. Quem está fazendo isso tão bem feito quanto eu? Pesquiso. Quem que é o cara que está nessa atividade? Cara, o cara pesquisa até em grego se precisar. Ele encontra. Isso eu acho muito foda. Eu tenho casos específicos de outliers, pessoas que já conseguiram ter resultados no mercado de marketing digital só assistindo meus stories. Muitos, mas muitos. Porque o cara vai lá e ele pega uma palavra do que eu falo, aplica. Pesquisa, aplica, se vira. Não deu certo, pesquisa de novo, o que eu fiz de errado, aplica. Aí entra o quarto ponto que eu ia falar. Execução. Tá aí. Autoresponsabilidade, ser questionador, pensamento estratégico, pesquisar, ser autodidata. Quarto, executar. A gente vive na era do capitalismo intelectual. O que você tem no bolso depende do que você tem na mente e aplica. Sabe por que eu dei resultado muito rápido? Porque eu estudei pouco. Boa. Muita gente acha que o digital é como se fosse uma faculdade. Você estuda 4, 5 anos, para e depois vai aplicar. Fica na teoria por esse período todo, depois aplica. Aqui não, cara, não vem com essa não, que você vai se frustrar. Ok? Aqui você não precisa ver todo o caminho, você só precisa de dar os primeiros passos dos degraus da escada. Vai subindo. Conforme você vai subindo, a coisa vai ficando mais clara. Quando eu fui fazer a minha primeira conta de anúncios, eu não sabia qual o último botão eu apertaria, mas eu sabia os primeiros. E é isso que aquilo interessa. já me bastou. É isso. A gente chama de visão progressiva. Imagina você está viajando à noite aqui de BH para São Paulo de carro. O farol do seu carro ilumina 200 metros. Então você enxergou 200 metros, você anda esses 200 metros. Aí o farol do seu carro vai enxergar mais 200 metros. Aí você anda 200 metros, vai enxergar mais 200 metros. Aí você vai andando e vai enxergando. Se tem um buraco no meio do caminho, o que você faz? Você desvia. Se tem um acidente, desvia. E você vai seguindo o caminho, ele é fluido. E você vai acontecendo. Não espera estar tudo pronto. Não vai estar. Não espera enxergar tudo, você não vai enxergar tudo. Aí você, não, quando eu souber tudo que eu vou fazer, eu vou executar. Você nunca vai executar. Então, eu dei muito resultado rápido, porque eu estudei pouco. Mas aquilo que eu estudei, eu fiz. Você aplicou. Eu apliquei. Eu não li 10 livros minha vida inteira. E eu não tenho orgulho de falar isso. Mas eu não li. Mas o que você leu, você aplicou. Os que eu li, eu apliquei. E às vezes você, inclusive, teve mais resultado que muita gente que já leu 100 livros. E se eu ler 2 páginas do livro, eu falo, caramba, mano, que trem foda. Eu já largo o livro. Já largo o livro, já foi. Livro que eu li 3, 4, 5 páginas, que eu tirei algum aprendizado da minha vida, aí eu tenho dezenas. Livro que eu li inteiro não deu 10. Eu Muito peguei massa. o livro, dei um aprendizado, já pronto, próximo. 5 pontos aí, autoresponsabilidade, Autodidata, execução, execução. pensamento estratégico, que é ser questionador, e por fim, Eu acho que foram esses 4 que você falou. foi esses 4. 4. Isso aí. 4 grandes pontos para você poder ter um modus operandi vencedor. Exato. Ah, mano, quinto e último pode ser? Manda. Melhoria contínua. Exato. A gente não para de estudar, a gente não para de aperfeiçoar, Exato. não para de melhorar. Todo dia eu aprendo coisa nova, tenho certeza que você também. E Todo aplicar dia essas dá pra coisas aprender novas. alguma coisa. Sim.
Todo dia. O mercado muda um pouquinho, a gente vai lá, ajusta, sabe o que tem que fazer. A gente tem um feedback de uma coisa que está ativa, está funcionando, que parou de funcionar, a gente ajusta. Todo dia tem um aprendizado novo. Eu nunca, até o final da minha vida, vou poder parar e falar, cara, eu já zerei o mercado. Eu já fiz tudo que tinha para fazer. Não. Tem mais coisas para se fazer. Tem mais coisas para aprender a fazer. Tanto em mindset, quanto em aplicações práticas, qualquer coisa. Então, assim, já vai com esse pensamento, já vai com esse mindset. O cara aqui fez milhões. Eu também já fiz. E nós ainda temos muita coisa para aprender. Por isso que não está saturado. As próximas coisas que nós vamos aprender são as coisas que você pode aprender também. Você pode ter uma ideia antes que a gente, inclusive. Cara, vai de você. Se vira, seja autorresponsável. E pra gente finalizar, eu quero saber a bola de cristal, mas antes disso, mano, vamos por alguns assuntos polêmicos aqui, sem papo na língua. Porque aqui tem coragem de perguntar, rapaz. Seguinte, esse negócio de cavalo, essa necessidade de autoafirmação, isso na cara é insegurança, você sabe, né? Você acha que é autossegurança? Que é insegurança? Você tá gaguejou aí. Você acha que é insegurança? Cara, é uma pergunta meio estranha, né? Que todo mundo faz essa pergunta, todo mundo se assusta um pouco com o perfil. Cara, eu diria que eu tenho uma personalidade forte. É estratégico pra vender ou é você? É um personagem? Esses cabelos aí? Ou são naturais? São naturais. Agora, por que eu... Tá vindo ali, focota. Eu não aguentei também. Filha da puta. Ele travou no nível. É porque foi verdade. Sou 100% eu, sem personagem. Eu acredito que todas as pessoas têm vários personagens dentro de si. Mas são aqueles personagens que às vezes elas não têm coragem de usar. Eu uso todos os meus personagens. Eu sei ser o cara sério, eu sei ser o brincalhão, eu sei o cara que, enfim, fala coisas que outras pessoas se intimidam. E é isso. Se você perguntar para qualquer pessoa hoje que, se você tiver nesse interesse, inclusive, de querer ir tão a fundo, que vive junto comigo, como é o Thiago Finch por trás das câmeras, fora das câmeras, você vai ter a resposta que talvez você não esperava ouvir e vai te impressionar. É praticamente a mesma pessoa também de frente para as câmeras. Eu sou uma pessoa de caráter forte. Isso acaba assustando muitas pessoas. Eu tenho coragem de falar aquilo, de expor aquilo que eu sou, sem papas na língua às vezes ou sem receio. Eu sou confiante naquilo que eu falo. Eu não falo daquilo que eu não tenho confiança. É aí que vem o tom de arrogância que muitas pessoas acabam interpretando. Todo mundo tem seu ego. Nós temos o ego. É legal você poder levantar o troféu de algumas coisas. Pô, comprei isso, comprei aquilo. Algumas pessoas não gostam, outras pessoas gostam. É uma coisa de perfil. O que eu tenho comigo, Marcos, de forma genuína, que eu posso te afirmar é o seguinte, cara. Eu não acho que eu sou melhor que ninguém. E eu não estou falando um negócio da boca para fora só para soar bonito aqui. Cara, não é porque eu tenho uma casa, não é porque eu consegui fazer tal coisa, não é porque eu tenho todas essas experiências, não é porque eu tenho um cabelo bonito, ou tem gente que nem acha e foda-se, não tô nem aí. Ele não acha, por exemplo, que eu me acho melhor que as outras pessoas. Eu trato todo mundo de forma igual. Porteiro do meu condomínio, as pessoas que me cumprimentam na rua, param para tirar foto, etc. E sim, o meu jeito, o meu caráter, digamos assim, às vezes ele pode gerar uma certa repulsa. Tem muita gente que chega para mim e diz, cara, quando eu comecei a te seguir, eu te achei um cara muito arrogante. Depois que eu comecei a realmente levar para dentro o que você fala e aceitar, porque às vezes eu tomava umas pedradas, eu passei a te seguir com muito mais afinidade. Eu gostei das coisas que você fala. Então, assim, eu acho que tem a ver com um susto, sim, que as pessoas levam. Às vezes eu falo que eu sou muito... Tem muita gente que vem falar para mim o seguinte, eu sou um cara muito esperto nisso. Muito esperto. Porra, cara, você se autoafirma toda hora, você diz que você é bom naquilo. Cara, na boa, eu passei 205 finais de semana em casa estudando. Eu passei coisa pra caralho que muita gente não passou. Naquilo que eu sou bom, eu vou dizer que eu sou bom. Não sou o melhor do mundo, mas sou bom. Os maiores players no mundo nas suas profissões dizem abertamente que eles são bons. Muhammad Ali, um dos maiores boxeadores do planeta. Cristiano Ronaldo. Cara, eu nem gosto de futebol particularmente, mas eu adoro o Cristiano Ronaldo, porque ele é um cara que tem coragem, ele é bom, ele treina, ele mostra. Você nunca vai ver eu falando assim pra você. Eu sou um ótimo piloto de Fórmula 1. Não sei nem entrar naquele carro.
sei nem como é que funciona. Mas quando eu treino piano, por exemplo, ali altas horas da noite, depois vou tocar uma música e falar, cara, eu sou bom nisso, eu vou falar, não tenho medo. Quando eu vejo um funil de vendas e estudo horas aquilo, eu vou falar, cara, esse aqui eu sou bom, eu tive resultado. Não vou falar só que eu sou bom à toa, vou te mostrar funcionando. Então muitas pessoas falam, pô, necessidade de afirmação, você é bom naquilo. Cara, pega alguma coisa que eu já te mostrei que eu não estudei aquilo, literalmente, para poder estar colocando ali para você. Então eu tenho essa técnica. E é uma, vou abrir com vocês diretamente aqui, é uma técnica do livro 48 Leis do Poder. Ela não fala exatamente isso, mas em numa dada descrição dessa lei, de uma das 48 leis, você tem lá, você mostra para as pessoas as coisas das quais você é bom. Nas que você não é bom, você não precisa de tocar o tempo todo. Se você me perguntar abertamente se eu sou bom em, enfim, fazer edição de um vídeo, assim como os meus videomakers, eu vou dizer que não, cara. Eles são infinitamente melhores que eu, sacou? Então eu uso muito dessa estratégia. Eu gosto de falar daquilo que eu estudo, que eu gosto de fazer, como, enfim, direção de filmes, marketing digital, alguns hobbies e etc. E muita gente tem essa impressão de arrogância e tudo mais. Minha visão como estrategista... Peraí, tá faltando uma coisa. Você tem que... Dá licença aqui, produção. Vou deixar você mais outlier, tá? Vamos ver. Vamos lá. Aí, ó. Pessoal, eu sou muito bom em se vestir, ó, de forma outlier. E agora o cara aqui também, ó, tá à altura. Assim, não, vamos ver se na real mesmo. Se eu tiver nas alturas aqui, comenta aqui no vídeo, tá massa ou não? Ficou outlier ou outlier? Tem uma diferença, hein? Manda outlier aí. ou outlier. Se ficou outlier, se ficou outlier. Ó, a minha visão de especialista em relação a lançamentos, nos bastidores, que foi a minha formação principal, eu não sou do palco, eu vim pro palco, eu sou dos bastidores, né? Eu sou por trás das câmeras, eu fico lançando os especialistas e tal. Há pouco tempo que eu vim a público falar. É que é muito bom um especialista que tem ego. O problema é ser egóico, egocêntrico, achar que o mundo gira em torno dele. Exato. Isso é horrível. Agora, ter ego tem que ter. O cara tá na frente das câmeras, ele tem que se achar. Na verdade, ele não tem que se achar, ele tem que ter certeza. Porque é o seguinte, o que faz a Anitta estar no palco e ser foda é ela gostar do microfone, ela querer aparecer. O que faz o Cristiano Ronaldo ser foda é ele ter confiança, deixa que o pênalti da final da Champions League eu que bato. Se o cara não tiver confiança, não querer se expor dessa forma, ele não vai puxar essa responsabilidade. O que faz uma seleção que ganha as Olimpíadas voltar para casa, pisar no aeroporto com as medalhas no peito? Ego. Eu ganhei. Nós somos bons naquilo. Estou levantando o troféu, a medalha. Para que existe pódio de Fórmula 1? Primeiro, segundo, terceiro lugar. Ego. Se ninguém tivesse isso de certo modo, pessoal, tudo na vida é equilíbrio. Você tem que ter um equilíbrio. Se ninguém tivesse, fazia nem graça ganhar uma competição. Exato. E o seguinte, excesso de ego é ruim, que faz você ser prepotente e se achar mais que as outras pessoas, é um problema. Exato. Você pode ser melhor que as outras pessoas em alguma área específica, mas não quer dizer que você é melhor em tudo. Exato. E aí você tem que ser humilde para poder aprender também e se colocar no seu lugar, tudo bem. Só que a falta de ego, a inexistência do ego, vira falta de amor próprio. Aí você não se ama nem o suficiente para poder se colocar a cara a tapa, fazer acontecer, aparecer. Então o ego ele é essencial. Agora o excesso é horrível. A inexistência chega a ser falta de amor próprio. Aí também é horrível. Uhum. Por outro lado, uma pessoa que talvez não tenha um ego no equilíbrio certo, não vai ter uma segurança em entrar de frente para a câmera e falar, não vai conseguir pegar no microfone. Não vai querer nem ir para a câmera. Não vai conseguir fazer uma proposta para alguém da qual ela deseja fazer uma parceria. Ela vai ter dúvida, vai ter receio. Nossa, será que eu estou sendo muito prepotente? Será que eu estou sendo não sei o quê? Marcos, tem uma coisa, cara, que eu acho fenomenal em pessoas que elas não têm só ego, mas uma confiança. Pessoas estão começando agora. Sabe o que eu já percebi? Talvez vá até para um assunto diferente. Eu acho que está conectado de alguma forma. As pessoas que têm um certo tipo de ego e de confiança, elas são, em algumas ocasiões, inconvenientes. Sabe o que é ser inconveniente? Eu já percebi que as pessoas mais fodas que já tiveram ao meu lado e conseguiram ter resultado ao longo do tempo foram pessoas inconvenientes em dado momento. O pai daquelas duas tenistas maiores do mundo, Serena e a Venus. Se você ver o filme deles, inclusive foi estreado com o Smith recentemente, o King Richard, você vai ver que antes delas nascerem, na verdade,
ele escreveu numa folha de papel aquilo que ele queria que fosse o plano de vida delas. Ele escreveu: a Serena vai ser a maior do mundo, a outra vai ser a maior de todos os tempos. Eu vou fazer essas duas terem sucesso nesse ramo de atuação. O cara treinava as duas debaixo da chuva. Ele foi inconveniente para chegar num treinador de tênis que estava treinando outros dois profissionais e as duas não eram ninguém ainda no mercado. E disse o seguinte, ó, no intervalo deles aqui, será que você pode treinar as minhas filhas? Olha só, elas têm talento, eu estou treinando elas de domingo a domingo, todos os dias pelos últimos anos. Inconveniente, chato. O cara olhou e falou, mas quem é você, mano? O que você quer que eu faça isso agora? Ele falou, elas vão ser as melhores do mundo. Ego no equilíbrio certo, confiança, inconveniência. Às vezes você tem muito medo porque você não tem ego, você é um cara muito pianinho, você está com falta de confiança, por isso que você tem que ter essas coisas na medida certa, e elas não são ruins. Algumas coisas o mundo prega para você, no teu modus operandi, que é ruim. Pô, aquele cara que tem... As pessoas automaticamente, quando no Brasil imaginam que um cara está dentro de uma Ferrari, blá, 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 é arrogante. O cara tem uma casa bonita, é arrogante. Cara, vai conhecer as pessoas, vai conversar com um cara que tem resultado para você ver. Nem o tempo todo é assim. Eu afirmo isso para você. Essas são as pessoas mais gente boas do mundo. Então você tem que ter essas coisas em equilíbrio. E fazer uma análise não por através de um julgamento inicial. Procure entender como que é a vida da pessoa, como que, enfim, são as pessoas ao redor, como ela trata. Nem tudo é o que parece. Famoso pede desculpa, mas não pede permissão não. Exato. Faz, depois fala, desculpa, eu não sabia. Então eu vou corrigir, você me perdoa, mas se você pedir permissão, aí já passou o timing. Então tá, para finalizar mesmo... Antes de finalizar, a gente vai fazer a bolinha de cristal, mas pode perguntar. Tá. Marcos. Ele quis contar o tapinha. Pergunta séria, estilo Cabrini aqui. Então vai. Eu quero saber Capricha na pergunta. Quantos por cento desse faturamento que você tem, de todos esses, são inflados? 0. Explique. Explico. E não tem boleto, cartão em aberto, nada disso. Tem que entender o seguinte, estou no mercado desde 2017, né? E eu quero perdurar por muitos bons anos aqui, décadas. Os projetos, as empresas, principalmente de tecnologias que eu tenho, é para impactar de maneira global. Inclusive, hoje eu fiquei bem feliz, o Enzo viu, uma das minhas empresas abriu nos Estados Unidos, não só o CNPJ, mas o site, com suporte em inglês 24 horas, recebendo em dólar. E eu falei, porra, mano, muito massa. Porque agora a gente está expandindo, não só a nível Brasil, essa tecnologia, mas a nível mundo, né? O .com foi pro ar, fiquei bem feliz. E 0% é inflado, 0% é aumento. Você tem 100% íntegro e honesto na sua fala. Porque o mercado, ele é muito pequeno, as pessoas todas se conhecem. E querendo ou não, mentira é um cobertor curto. Se você tampa a cabeça, sobra os pés. Se você põe nos pés, sobra a cabeça. E a hora alguém descobre. E aí o impacto disso para você é negativo. Então é 0. Só que é o seguinte, eu vou te dar uma técnica de marketing. Eu posso falar assim, ó, eu faço 500 mil por mês, ou eu faço R$500 mil por mês. Eu posso, de maneira intencional e estratégica, trazer o melhor número. Isso não é eu que faço, isso é todo mundo que tem inteligência humana faz. Quer sempre trazer o melhor número à tona. Eu posso pegar um aluno meu que saiu, por exemplo, de 10 para 50 mil e falar, não, ele não aumentou 40 mil, eu falo assim, ele quintuplicou o faturamento. Aí quintuplicar, uma pessoa pode imaginar que é de 100 para 500, que é de 500 mil para 2 milhões e 500, ou de 10 para 50, que seja. Qual que vai vender mais? Você falar que aumentou 40 mil reais, um número absoluto, ou você falar que quintuplicou o resultado? Quintuplicou chama mais atenção. Isso é 0 inflado. E se você ouve isso e fica assustado, você simplesmente não tem maturidade. É uma técnica, querendo ou não, de marketing digital. Não, da vida normal. Exato. Eu tenho vários Você exemplos. usa? Bastante. Claro, tem que usar. Toda hora. Se você não usa, passe a usar agora, acabou de aprender. Passe a usar. O meu personal estava na dúvida, por exemplo, de lançar alguma coisa no mercado. E eu perguntei para ele. Eu observei que ele ficava na academia praticamente das 8 da manhã até as 20 horas da noite. Praticamente de segunda a sexta. Eu perguntei para ele, há quantos anos você faz isso? Ele falou, X anos. Então tá, deixa eu somar aqui. Na hora que você for vender alguma coisa, você tem que falar, eu sou um professor que já deu
X mil horas como personal trainer. Se trazer os melhores números à tona. Eu sou um profissional que já fez as pessoas perderem X mil quantidades de quilos. Você tem que ser esperto na hora que você for divulgar. Eu te perguntei essa pergunta um pouco polêmica, mas eu já sabia da resposta. Porque você já está há quanto tempo no mercado? Desde 2017. Uma pessoa não consegue ficar tanto tempo no mercado inflando números, contando mentiras. Sempre tem um crítico no meio de uma multidão que para analisar, enfim, acaba vendo ali o que está sendo dito de verdade ou não. Isso vem à tona hora ou outra. Então, tá de parabéns, irmão. Tamo junto. Valeu pelo podcast, muito massa. Massa. Foi muito bom esse papo. A gente tem que fazer mais, hein? Bora. Vocês querem mais? Qual que é o próximo tema? Coloca nos comentários. Bota aí. E sua bola de cristal, o que é a tendência? Já que você viu os Estados Unidos, você vai lá na frente e volta. E aí, o que essa bola de cristal tá apontando? A tendência na minha bola de cristal, pelas minhas experiências de mercado, se chama LTV. É uma sigla um pouco complexa para quem não entende, mas vou simplificar. Lifetime Value. Vou simplificar mais ainda para o português. Valor de vida do cliente. Vamos colocar nessas palavras. Hoje, o que muitas pessoas estão acostumadas a fazer, a entrar no marketing digital, é realizar uma venda para um cliente e depois daquele processo, o que ele faz? Procura novos clientes. Não há nada de errado. Mas uma das estratégias mais inteligentes não é você procurar novos clientes o tempo todo. A sua energia também tem que ser gasta para vender de novo para os clientes já existentes. Quando você faz uma divulgação para encontrar um novo cliente, você pagou um negócio chamado CAC. Custo de aquisição. Custo de aquisição de cliente. Quando você vende de novo para aquele cliente, você não precisa de ter um novo CAC. O CAC é zero. Por quê? Ele está na sua base, nós chamamos isso de base. Ele está no lugar onde, por simplesmente um botão, você manda um e-mail e diz para ele, olha, já que você comprou aquela oferta, eu tenho outra. Várias empresas fazem isso e faturam múltiplos milhões a mais. Então elas têm um CAC assim, zero em muitos casos. Eu acho que essa é a próxima grande tendência. O que você acha? Custo de 5 a 7 vezes mais caro vender para um novo cliente do que vender para um cliente que você Exato. já tem. Tá? Inclusive, coloca para minha fonte aí dessa pesquisa um recorte aí para a galera ver. Exato. Isso é de senso comum. Tá ligado, é o seguinte, depende do nível de jogo que a pessoa está jogando. Para quem está iniciando, a tendência que eu vejo é um profissionalismo e uma clusterização, formação de clãs, de agências. Vai ter agência só de design, muito em breve. Vai ter agência só de copy, muito em breve. Vai ter agência só de tráfego, muito em breve. Vai ter boas agências fundamentadas que tragam resultado para os profissionais liberais, para os autônomos, para as micro e pequenas empresas de performance de venda. A profissionalização das profissões. Exato, a profissionalização das profissões. E não só a profissionalização, mas como não ter só os profissionais, mas ter um nível acima, ter alguém empreendendo nas profissões. Porque hoje tem poucos profissionais. Então vai começar a ter mais profissionais e esses profissionais a serem de fato profissionais. Ou seja, ser bom no trabalho que fazem. E talvez, quem sabe, existe até uma certificação ou não, mas para o futuro. Só que acima disso vai ter as pessoas que empreendem nas profissões. Então, eu sou um designer, eu tenho uma agência de design. Eu tenho uma agência de construção de marca, de fazer brand book, de fazer aplicação da logomarca em caneca, em capinha de celular, em pastinha e tudo mais, só que focado para o digital. Em construir landing page para o meu cliente e tudo mais. Então, vai ter a profissionalização das profissões. Que legal. Subindo o nível, a barra dela. E também vai ter essa clusterização, agências segmentadas, tanto para performance, que está todas as habilidades do marketing, quanto só de tráfego, só de copy, só de design. Isso para um nível mais iniciante, diria. Para quem está no nível mais alto, é o que eu estou jogando. E eu vejo a galera se movimentando e gente já jogando também. Que eu não sou o primeiro, de maneira alguma, a fazer isso. Acho que eu nunca fui o primeiro em nada na minha vida, de fazer algo. Eu sempre modelei alguém que já estava fazendo que veio antes de mim, tá? Então, eu não sou o cara inovador, mas eu sou um baita de um executor. Que é justamente trocar esse CAC que você falou, de custo de aquisição por cliente, por LAC. Você tem que entender o seguinte, eu tenho algumas tecnologias, eu tenho alguns softwares que eu vendo, que são soluções do mercado digital. E aí, como é que eu faço para adquirir esse cliente? Eu posso gastar com tráfego pago para o cara virar meu cliente do Panda, do Xgrow. Aí quando eu gasto, eu estou fazendo CAC. Só que eu posso fazer o seguinte, eu posso criar minha base de clientes. Então eu formo os profissionais digitais com educação. Esse cara me paga o meu curso para poder ser meu aluno. Aí eu lucro. Só que ao mesmo tempo que ele é meu aluno, ele vai precisar de fazer página em algum lugar. Então para onde que ele vai? Para o meu software. Ele vai precisar de hospedar vídeo para um lugar. Onde que ele vai? Para o meu software. Ele vai poder ter que vender o infoproduto dele, o curso online dele em algum lugar. Para onde que ele vai? Para o meu software.
Então, o lucro como aluno, ele aprende, vai ter essa necessidade de usar a tecnologia, e aí ele é um LAC. Eu troquei CAC, que é custo de aquisição de cliente, por LAC. Eu lucro e o cara vira meu cliente da minha tecnologia. Então, eu lucro na educação e vira cliente da tecnologia. Então, tem um ecossistema que se retroalimenta. A parte educacional retroalimenta a parte tecnológica. E vice-versa. Então, num nível mais alto de jogo, não é só focar no caixa que a educação dá, que a venda de infoprodutos dá, que é a margem líquida de 70%, 80% que vai para o seu bolso. Mas sim, aproveitar que essa base de alunos também é uma base de clientes da tecnologia. E fazer desse lucro uma aquisição de clientes para a tecnologia. E assim você cria um ecossistema e com isso você consegue vender mais. Você ficou emocionado? Você chorou? Eu chorei de rir aqui naquela hora. Vocês têm que colocar o corte aí depois. Conta sua piadinha Tá aqui. segurando uma lágrima aqui, tá rindo pra Eu caralho. vejo como tendência isso, no nível mais iniciante e no nível mais alto do jogo. Interessante. Essa parada. Genial. Eu tenho essa visão também. Então você tá produzindo algo em cima disso. Já tenho várias tecnologias. Interessante. Legal. Show de bola. Tenho. Valeu, tá finalizado. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado, te agradeço. Irmão. Muito bom. Que podcast. Valeu. Obrigado, mesmo. meninos, estão aí. Bora. Tamo junto.